começando mais uma edição do Sport Center para vocês, edição de sábado. A gente vai fazer um resumo de tudo o que aconteceu neste sábado para vocês, mas nessa primeira hora a gente vai fazer todo o pós-jogo de Santos e Flamengo. Vitória do Flamengo e vitória muito importante do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Logicamente importante para o rubro-negro carioca. A gente vai ver o que vai acontecer no Santos, porque as coisas começam a ficar complicadas pelo lado da Vila Belmiro. Eu estou ao lado do Pascoal. Fala, Oswaldo Pascoal. Tudo bem, Marcela? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Silas. Bom, esse resultado é importantíssimo para o Flamengo. Naquela busca que o Flamengo ainda tem de chegar perto dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Tem muita distância ainda do Palmeiras e do Atlético, que acabou vencendo na rodada de hoje. E a expectativa mesmo no duro, Marcela, é para a gente saber a composição final dessa tabela do Campeonato Brasileiro nessa fase. Porque a gente entende que o Santos o Santos é um perigo. Porque o Santos já foi líder do Campeonato Brasileiro, o Santos já esteve entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro e está despencando. O Santos está descendo a escada. E isso é um perigo para o Santos em termos de classificação no Campeonato Brasileiro. O Santos tem que dar um salto de qualidade, melhorar o rendimento e melhorar principalmente a qualidade do seu futebol em campo. Agora, para o Flamengo, sensacional. Começa a encostar. E o Flamengo, quando chega, bota pressão nos adversários. É verdade. Silas, muito boa noite. Bem-vindo ao Sport Center. Enquanto você vai dando seu boa noite, a gente já vai mostrando os melhores momentos de Santos e Flamengo. O Flamengo venceu por 2-1. Vamos lá para os lances. Fala, Silas. Boa noite, Marcela, Pascoal, fã do esportes. A questão do Santos, né, é o retrospecto, o passado presente do Santos. E derrota para o Corinthians na Copa do Brasil, está praticamente eliminado. Empate contra o Tátira na Sul-Americana, joga em casa agora, ainda está vivo. Aí empata com o Bragantino em casa 2-2, depois empata com o Corinthians pelo Brasileiro novamente e agora essa derrota para o Flamengo. Então, o Fabian Busto pode começar a ficar preocupado, porque numa semana após, né, jogos da Sul-Americana e da Libertadores, tem que poupar, tem que cuidar os jogadores. O Santos não tem esse elenco todo, né, Marcelo? Ah, não tem mesmo. E aí a gente já mostra os lances para vocês, né? O Gabigol, o grande personagem, entra no segundo tempo no lugar do Marinho. Tem toda aquela confusão com o Zanocelo, que tinha acabado de empatar a partida. E depois ele coloca o Flamengo novamente à frente, faz o 2-1. O Flamengo em cima do Santos, jogo lá na Vila Belmiro. Vamos agora falar um pouquinho dessa classificação do Flamengo, que vai à 7ª colocação, tem 21 pontos, e o Santos vai para a 8ª, cai para a 8ª colocação com 19 pontos conquistados. Pascoal? A história do Gabigol de entrar no jogo foi uma história muito curiosa, né? Porque ele entra, toma um tranco do Zanocelo, arruma uma confusão, toma cartão amarelo e no lance seguinte, uma linda defesa do João Paulo, faz uma defesa espetacular e a bola sobra para quem? Para ele. O Gabigol, dentro da grande área, e ele faz o gol. Já tem aquela rixa na torcida do Santos contra ele, por conta do jogo do ano passado, porque com portões fechados, os conselheiros do Santos acabaram falando algumas palavras que ele não gostou na Vila Belmiro, e isso acabou novamente evidenciado aí. Para mim, o retrato do jogo é que com 44 minutos, o Dorival Júnior tira um centroavante, o Pedro, e bota o Davi Luiz como zagueiro. Porque o time do Santos, no final da partida, começou a exercer uma pressão grande em cima do Flamengo. Então, o Flamengo recuou. Isso é demonstrativo muito claro. É um time que ainda não está ajustado. O Flamengo ainda não está acertado. O Flamengo, quando precisou colocar para virar o jogo para o 2-1, porque tomou o gol de empate, precisava colocar os jogadores do banco de reservas. E aí chama o pelotão de elite. Arrascaeta, aí o pessoal, Gabigol, aí o pessoal começa a entrar para poder modificar um pouco essa história. Isso é uma demonstração. Agora, que o Santos ainda é um time que carece de reforços, carece de muitas coisas no futebol, o time do Santos joga mais ou menos no barata voa. Como é o barata voa, Pascoal? Como é isso? No futebol, o Silas saiu aí. O barata voa é o seguinte... O Silas sabe como é, Silas, eu não. O jogo barata voa é o seguinte... No futebol, joga mais ou menos como quem quer, entendeu? Vai quem quer. O barata voa. Às vezes não tem posição definida. Por exemplo, entra o Bruninho. O Bruninho é meia, vai jogar na ponta. Entra Juan Seco, é centroavante, vai jogar na ponta esquerda.
Sabe como é que chama lá no Nordeste? É tática de padaria. O ataca de bolo, defende de massa. O time do Santos mais ou menos joga no barata voa. E aí a gente vê os números do Gabigol aí. Olha aí os números do Gabigol, as maiores vítimas do Gabigol com a camisa do Flamengo. O Santos está na segunda colocação. Primeiro é o Fluminense, que tomou 9 gols em 16 jogos, a média de 0,56. O Santos, a média maior, 1,14, porque em 7 jogos fez 8 gols. Gosta de fazer gol nesse Santos, o Gabigol. E contra o Palmeiras, em 6 jogos, fez 6 gols, a média ali de 1. E contra o Atlético Paranaense, em 10 jogos, fez 6 gols também, se eu vi direitinho ali. O Gabigol, ele se sente muito à vontade. Quando provocam o Gabigol, ele gosta ainda mais. E as pessoas ficavam, ele no banco de reserva, os torcedores ali do Santos ficavam xingando, gritando contra ele. Ele ficava mandando beijinhos para os torcedores do Santos. E aí ele se sente em casa. Ele tá tranquilo. Se você tá provocando o Gabigol, ele tá feliz da vida, entra e faz tudo isso, faz a diferença pro Flamengo mais uma vez. É um capítulo à parte, né? Você viu que ele ameaçou tirar a camisa, mas estava com o cartão, fez assim, voltou e fez assim para torcer. Calma, não vou ser expulso, não. Então, até isso faz parte. Muita gente voltando para casa, né, Marcela e Pascoal? Dorival Júnior, Marinho, Diego Ribas no banco, Thiago Maia, o próprio Gabigol. Muita gente voltando para sua casa ali, meio que de início, menos o Dorival, né, que não começou no Santos, mas passou várias vezes por ali. E o Santos, no jogo contra o Bragantino, o Batistão fez 2 gols. E um primeiro tempo excelente no jogo contra o Palmeiras, que o Santos perde para o Palmeiras. Ele jogou muito bem também, mas o Ângelo não jogou, ele fez dupla de ataque com o Marcos Leonardo. Hoje o Batistão não foi tão bem fazendo um segundo atacante. O Ângelo começou pela direita, né? Ele ali na frente com o Marcos Leonardo. E isso também atrapalhou um pouquinho, é o que o Pascoal falou. Depois ele tira um jogador e coloca o Bruninho aberto lá na direita. Não, o Bruninho não joga na direita. O Bruninho é para ser o cara de criação. Mas é um Santos que, a exemplo de vários clubes, Marcela, está tendo que dar jeito, traz meninos da base para jogar, porque é uma semana após os Jogos de Libertadores e os segundos jogos de Copa Sul-Americana e Libertadores. Então, o Santos fez um jogo, para mim, o jogo do Santos no meio de semana contra o Deportivo Táchira, na Venezuela, foi um dos piores jogos que eu vi nos últimos 30 anos. 30 anos? Nos últimos 30 anos, com certeza, foi um dos piores jogos que eu vi. Uma coisa de louco. O time do Santos completamente desarrumado. O Zanocelo, o que ele foi? Ele foi tirar uma bola de cabeça, mas cabeceou bonito contra o seu próprio gol. E marca o gol contra. E marca o gol contra. Hoje ele fez um gol de falta, que para mim teve falha do Santos, tanto no posicionamento da barreira, quanto quando a bola quica, porque a gente sabe que o gramado da Vila Belmiro sempre é muito molhado. Então, quando a bola vai bater no chão, perto do goleiro, ela não vai subir, ela vai espirrar. Então, a bola bateu, espirrou e ele não conseguiu chegar para fazer a defesa. Enfim, o Santos tem muito que melhorar. Eu acho que o torcedor do Santos, quando o Santos era líder do campeonato, o pessoal falava assim, calma, gente, o Santos tem que fazer 45 pontos. Calma, gente, vamos fazer os 45 pontos ganhos. Porque a torcida do Santos estava realmente impressionada com aquele primeiro momento. Ponto. Agora continua o mesmo discurso.